Existe uma espécie de guardião secreto a trabalhar na nossa mente. E ele trabalha em silêncio, para nos proteger. O seu nome é recalque, ou repressão, se preferirem. E a sua missão é basicamente manter os nossos pensamentos e memórias bem mais dolorosos, trancados a sete chaves, bem longe da nossa consciência. Mas a grande questão é, o que acontece quando estes segredos todos tentam escapar? E pronto, isto leva-nos logo a uma pergunta fundamental, não é? Porquê é que a nossa própria mente decide esconder partes de nós mesmos? Qual é o critério secreto que ela usa para decidir o que é que fica lá bem enterrado nas profundezas do inconsciente? Bem, é exatamente isso que vamos tentar perceber. Ok, então para desvendar este mistério, o nosso percurso vai ter 4 paragens. Primeiro, vamos conhecer melhor este tal guardião. Depois vamos ver que há 2 formas diferentes de esquecer. A seguir vamos espreitar o que acontece quando aquilo que foi escondido tenta voltar. E por fim, vamos ver como é que podemos usar estas pistas todas para nos entendermos um bocadinho melhor. Muito bem. Vamos lá então começar pelo princípio. Quem é, afinal de contas, este guardião da mente? O que é exatamente o recalque? Imaginem o seguinte, pensem nisto como se fosse o segurança à porta da nossa consciência. Quando aparece uma memória, um desejo ou um pensamento que é simplesmente demasiado doloroso ou chocante para conseguirmos lidar, este mecanismo entra em ação. E faz o quê? De forma completamente automática, empurra isso para as traseiras da mente, lá para o fundo, para o inconsciente. Mas atenção, há aqui 3 pontos que são absolutamente fascinantes. Primeiro, o recalque não apaga a memória, ok? Apenas a esconde. Segundo ponto, esse conteúdo que foi escondido não fica lá sossegado, inativo, nada disso. Continua a influenciar-nos, quase como um fantasma a mexer os cordelinhos nos bastidores. E terceiro, quando esta barreira começa a fraquejar, a pressão pode ser cá para fora na forma de ansiedades ou fobias que aparentemente vêm do nada. E para percebermos a força disto, a fonte dá-nos um exemplo que é... Uau! É mesmo devastador. Imaginem um sobrevivente de um acidente de carro que levou a sua família inteira. Para não ser completamente esmagado, paralisado pela dor, o que é que a mente faz? Esconde a memória do evento. Foi literalmente um ato de sobrevivência psicológica. Incrível, não é? Agora, seria um erro tremendo pensar que todo o esquecimento é igual. Na verdade, acontece que existem 2 formas muito, mas muito diferentes de recalcar. Cada uma tem a sua própria história, o seu próprio propósito. Vamos lá ver qual é a diferença entre elas. E olhem que esta distinção é mesmo fundamental. O recalque primário, imaginem que é como as fundações de uma casa. Foram construídas antes de nos mudarmos para lá, certo? São coisas que nunca, mas nunca chegaram a ser conscientes. Já o secundário é diferente. É mais como fechar à chave a porta de um quarto onde já estivemos, a esconder algo que, um dia, fez parte da nossa experiência consciente. Querem um exemplo perfeito de recalque primário? A nossa própria nascença. Foi, sem qualquer dúvida, um evento marcante, para dizer o mínimo. Mas pensem lá, alguém se lembra? Ninguém. A mente, logo desde o início, decidiu que essa memória ia ficar para sempre inacessível. É, no fundo, a pedra basilar do nosso inconsciente. Já o recalque secundário, por outro lado, é quase cirúrgico. É impressionante. A fonte descreve o caso de um motociclista que se lembra perfeitamente de estar na estrada, de fazer uma curva, e depois a memória seguinte é acordar na ambulância. E o momento do impacto, o acidente em si, desapareceu. Completamente apagado. É um buraco, um lapso super preciso na linha do tempo da sua memória. Ok, mas tudo isto levanta uma questão um bocado assustadora, não acham? Para onde é que vai este material todo que é recalcado? Fica só ali, a dormir para sempre? A resposta é um redondo não. Pelo contrário, na verdade está sempre a lutar, a fazer força para voltar à superfície. E a fonte dá-nos uma analogia que é simplesmente brilhante. Pensem numa panela de pressão. O conteúdo que foi recalcado não está ali parado, inerte, nada disso. Está a exercer uma pressão constante, sempre à procura de uma fresta, de uma forma de escapar e chegar à consciência, mesmo que seja de forma disfarçada. Então, como é que esta pressão toda consegue escapar? Bem, digamos que há 3 válvulas de segurança principais. A primeira são os sonhos, onde os nossos desejos recalcados aparecem, mas de forma simbólica, disfarçada. A segunda são os famosos atos falhados. Sabem? Aquele lapso de língua que de repente revela o que estávamos mesmo a pensar? É isso. E a terceira são os sintomas, como uma ansiedade que aparece do nada, que no fundo é só o vapor a escapar por uma pequena fissura. E isto não é só teoria. Nós vemos isto a acontecer na vida real. A fonte dá um exemplo muito claro. Alguém que evita a intimidade emocional a todo custo. À superfície parece apenas uma escolha, um traço de personalidade. Mas se formos a ver, por baixo disso tudo, pode estar o medo de abandono da infância que foi recalcado há imenso tempo. E ele regressa não como uma memória clara, mas sim como um padrão de comportamento, um padrão protetor.
Ok, então, se o nosso inconsciente está sempre a enviar-nos estas mensagens em código, a pergunta é: como é que as podemos decifrar? É isso que vamos ver agora na nossa última parte. Vamos ver como é que nos podemos tornar uma espécie de detetives da nossa própria mente. A chave para isto tudo está em olhar para os nossos padrões de comportamento. Pensamos na procrastinação, por exemplo. Quantas vezes é que não dizemos simplesmente que é preguiça? Mas e se não for? E se na verdade for uma estratégia do nosso inconsciente para evitar algo muito mais profundo? Talvez o medo de falhar? O medo de sermos criticados? Ou simplesmente o pavor de uma tarefa que, por uma razão qualquer que desconhecemos, nos aterroriza? E o mesmo se aplica, claro, às relações. Quando vemos alguém a evitar consistentemente a proximidade, a intimidade, a pergunta que fica a ecoar é: que dor antiga é que está ali a ser protegida? Que fantasma do passado é que está a ser mantido à distância com este comportamento? E é aqui que está o segredo. Estes padrões não são fraquezas, percebem? São mensagens, são pistas. Ao pararmos para nos perguntarmos: espera lá, o que é que eu estou realmente a evitar com isto? Transformamos uma simples observação em autoconhecimento. E esse é o primeiro passo para trazer estas emoções escondidas para a luz do dia e, finalmente, lidar com elas de frente. E isto deixa-nos com uma ideia final que é muito poderosa para refletirmos. Somos escravos daquilo que desconhecemos e senhores daquilo que dominamos. No fundo, a escolha é nossa. Podemos continuar a ser governados por estas forças invisíveis ou podemos começar a decifrar as suas mensagens para nos tornarmos finalmente os mestres da nossa própria história. A pergunta que fica no ar é: o que é que os nossos padrões nos estão a tentar dizer neste preciso momento?